Olá pessoal, tudo bom? Uma vez que eu tenho o meu projeto terminado, depois de muito trabalho, eu tenho que ter um jeito de mandar eles para a fabricação. A fabricação pode ser em uma empresa ou pode ser a gente mesmo fazendo isso de uma maneira mais caseira. De qualquer maneira, eu tenho que gerar arquivos para que eu possa fabricar a minha placa de circuito. Nós vamos conhecer então os arquivos Gerber da nossa ferramenta CAD. Vamos para a aula! Alunos, tudo bem com vocês? Vamos aí para a aula de projeto de placa de circuito impresso. Estamos chegando no final do nosso curso. Nós vamos falar sobre arquivos Gerber e furação, que são os arquivos que o Eagle gera para a gente poder fabricar a nossa placa. Vamos dar uma olhada primeiro sobre a fabricação de placa de circuitos e depois falar sobre os arquivos Gerber e de furação. A fabricação de PCB, ela pode ser complexa ou simples. Tudo vai depender do nosso projeto, porque existem várias tecnologias de fabricação, só que muitas são voltadas para aplicações especializadas. Na maioria das vezes, nós vamos fazer placas simples, aí para um projeto residencial ou coisa assim, e a gente vai usar a tecnologia mais em conta que existe, que é fazer placas de resina usando um processo fotográfico. Mas existem processos mais avançados. Vamos dar uma olhada rápida neles. Eu não preciso usar um processo fotográfico, tá? Eu posso fazer a furação e o desenho com raio laser. A gente vai ter furos muito pequenos, trilhas muito finas para trabalhar com componentes minúsculos. E aí é o exemplo que a gente tem aí, celulares. A gente tem placas onde tem camadas que são chapas de alumínio dentro do meu sistema de montagem. Isso é ideal quando a placa tiver muita potência ou tiver componente que esquenta muito, porque essa camada de alumínio ela vai servir para dissipar o calor. Então a gente usa isso muito para LEDs de potência, né, naqueles projetos aí de iluminação. Placa de cerâmica com deposição de cobre já é um processo usado para altas frequências. Mas eu não estou falando de rádio, né, de celular, eu estou falando de faixas de micro-ondas, ondas submilimétricas, tá? Para radar, para equipamentos de telecom, satélite, outros itens avançados que trabalham aí com frequências muito altas, são outras técnicas de projeto, e essa placa aí é bastante cara e ela também não é muito comum. A fibra de vidro já é um material mais nobre que a resina. E a vantagem da fibra de vidro é que ela não tem um custo muito alto, mas ela tem resistência à umidade, alta estabilidade térmica, alta resistência mecânica, então ela tem uma qualidade muito superior que a resina. Não preciso fazer fibra de vidro com processo de raio laser. Eu posso fazer placa de fibra de vidro usando o processo fotográfico comum, placa aí de custo médio que muitas vezes vale a pena. Eu também tenho circuitos flexíveis, né, onde não são placas. Eu tenho aí materiais poliméricos, resinas plásticas, onde eu faço deposição de cobre, posso fazer cabos, conectores flexíveis com esse tipo de tecnologia. O mais comum é a tecnologia de resina com processo fotográfico mesmo. Então a gente vai usar um processo de revelação aí que parece um processo fotográfico antigo, vai fazer o furo aí com um CNC comum e imprimir o que tiver que imprimir com silkscreen. E o material, eu posso ter algumas opções. É claro que o mais comum, mais barato, é o fenolite, também chamado de FR4, também chamado de placa de resina. Então esse fenolite, ela é muito usada porque ela é adequada. Eu tenho que usar essa placa onde eu não tenho estresse mecânico, fica longe de umidade e não tenha temperaturas altas. Não dá para usar
placas de fenolite para projetos que vão ficar externo, poder pegar chuva, umidade, esse tipo de coisa. O material de fibra de vidro já é um material mais nobre. Ele é usado para produtos industriais, produtos militares ou qualquer projeto que eu queira ter um pouco mais de qualidade. Existe um material intermediário, que é um material composto, e ele é chamado de CCM ou composite. Ele é feito com sobras aí da fibra de vidro, da furação, do corte, e tudo isso aí é juntado com resina. Então ele é resina, mas ele tem uma carga de fibra de vidro. Então quando você quiser um preço reduzido, você faz de resina. Quando você quiser qualidade, você faz de fibra de vidro. E para alguma necessidade aí diferente, você tem um material composto que está no meio dos dois. Quando eu envio os arquivos do Eagle para a fabricação da placa, a empresa que vai fabricar a placa vai pegar esse arquivo e montar um grande painel com as placas, porque os processos de fabricação são em máquinas grandes. Então ele vai juntar vários projetos em um grande painel, e esse grande painel então vai ser fabricado com outros projetos em conjunto. Com esse desenho que está na tela, ele gera um fotolito, que é uma impressão geralmente em impressora laser, aonde eu tenho material transparente para controlar a passagem ou não da luz. A ferramenta que faz esses painéis não é uma ferramenta de elétrica, é uma ferramenta chamada de CAM, e ela não realiza nenhum tipo de verificação no projeto que você mandou. Então, atenção, porque se você cometer um erro, mesmo que seja fácil de arrumar, eles não vão ter como verificar, eles não vão arrumar o erro para você. O projeto vai vir exatamente do jeito que você mandou. Eu tenho então a minha grande placa de cobre, que é virgem, que não tem nenhum desenho. Ela passa por um processo de limpeza e aí é aplicado um filme fotossensível, revelado por um processo de luz. Observa aí onde está escrito Artwork. Esse é o meu fotolito que eu imprimi com base naquele painel. Dentro de uma sala especial que tem que ter uma luz amarela para não ter problema com o meu filme fotográfico, eu vou expor o meu artwork e vou transferir o desenho do meu circuito para a placa de cobre. Se eu tiver que fazer placas com várias camadas, eu vou ter que repetir esse processo para quantas camadas eu tiver. Se eu tiver 4, 5 camadas, eu vou ter que pegar outras camadas de cobre, fazer todo o processo de limpeza, filme fotográfico e fotolito. Se eu tiver uma placa dupla face, basta virar a placa e repetir todo o processo na outra face. Depois a minha placa vai para corrosão e furação. A minha placa, que já está sensibilizada, revelada, vai para o percloreto de ferro, que é um produto químico usado para corroer a placa de cobre. Todo cobre que não foi revelado vai ser exposto, então eu vou deixar apenas as trilhas que foram desenhadas. Aí eu lavo a minha placa, removo o ácido e faço a minha furação com máquina CNC de precisão, tanto na camada principal como nas intermediárias e assim por diante. E aí eu faço novamente um processo de limpeza e removo todo o filme fotográfico que possa ter sobrado. Depois, as minhas placas vão para prensagem, caso ela tenha múltiplas camadas. Se for uma placa dupla face, eu não tenho que fazer prensagem. Mas se eu tiver camadas intermediárias, eu tenho que prensar elas com um material chamado prepeg, que é o material isolante aí da minha placa. Eu vou formar um sanduíche chamado blank. E aí esse blank vai para a furação novamente para eu poder ter todas as minhas camadas furadas e alinhadas, inclusive o meu prepeg. Uma vez que eu tenho a minha placa pronta, eu preciso fazer a metalização dos furos, porque as camadas não têm conexão entre si. Se eu fiz uma placa dupla face, a camada de cima e a de baixo não tem comunicação. Então eu preciso fazer uma conexão elétrica entre essas camadas. Isso é feito por um processo químico,
e ele é meio complicado. Observe nessa figura. Eu tenho primeiro o processo de desmear, que é a preparação do furo, colocar um promotor químico, fazer uma neutralização. Depois eu tenho a depositação de cobre, com condicionamento, com pré-depósito, com o DIP, com a catálise e por aí vai. Observe que é um processo químico complicado. Uma vez que a minha placa então já esteja com os furos metalizados, toda montada, eu tenho que fazer um novo filme fotográfico nessa placa. Ela volta para a minha linha, faz toda a deposição de filme fotográfico, faz toda a exposição de luz, porque eu tenho que fazer a minha máscara de solda. Essa máscara de solda vai ser usada para a aplicação de uma resina. É aquela resina verde que vocês observam normalmente nas placas. E após todo esse trabalho, eu vou ter um grande painel aonde eu tenho a resina aplicada, as trilhas desenhadas, tudo prensado. E aí eu vou poder trabalhar com o processo final da minha placa, ok? Uma vez que a placa esteja nesse ponto, ela vai para o processo chamado de Hot Air Leveling. A placa de cobre com aqueles pontos amarelos oxida muito. Então, para evitar oxidação, eu dou um banho de solda na minha placa. Então, eu tenho um tanque de solda aquecido, a solda está derretida, e eu mergulho a placa nessa solda. O estanho vai grudar no cobre e um fluxo de ar vai tirar todo o excesso de solda que eu possa ter. Então a minha placa não vai ter mais aquele aspecto amarelo, ela vai ter um aspecto prateado do meu estanho. Quando ele sai do meu hot air, observe aí na minha figura, o meu cobre amarelado já está prateado do estanho. E aí eu vou para uma área de silkscreen, aonde eu vou colocar a minha máscara de componentes. São aqueles desenhos de resistores, capacitores, conectores, onde está escrito C1, C2, C3. Isso aí é feito por um silkscreen, é colocado numa máquina onde eu faço a tela do silkscreen e passo a tinta, geralmente tinta branca, na minha placa. Finalmente, eu tenho que fazer o corte ou a depanelização. O que é isso? Lembra? Era um painel com várias placas juntas, mas eu tenho que cortar todas essas placas. Tem placa que é quadrada, tem placa que é redonda, tem placa que tem alguma reentrância. Então essas placas vão ser todas cortadas em CNC. E se eu tiver algum furo que não é metalizado, às vezes um furo de parafuso, por exemplo, não é metalizado, eu posso fazer a furação junto com a depanelização. E aí, é claro, eu vou fazer a limpeza, embalagem e enviar essa placa para o cliente. Observe que não é um processo tranquilo, por isso que a placa de circuito ela não é tão barata quanto a gente gostaria. Vamos falar sobre Gerber e furação. Pessoal, os arquivos de Gerber são arquivos de desenho. Os arquivos de Gerber representam as camadas da minha placa que serão usadas para gerar o fotolito. Observe que a ferramenta de CAM não vai fazer conferência. Então, quando a gente gera os arquivos Gerber, é nossa responsabilidade conferir. Porém, o Eagle, ele não abre arquivo Gerber, ele não é uma ferramenta de CAM. E aí, existem algumas ferramentas online que eu posso abrir e olhar manualmente. Se eu quiser fazer uma conferência automática, aí geralmente as ferramentas são pagas. O segundo conjunto de arquivo são os arquivos de furação. Eles vão ser usados pela máquina CNC para posicionar a broca exatamente nos lugares com as dimensões corretas para fazer a minha furação. É claro que se eu tiver muito furo diferente, com vários tamanhos diferentes, a minha placa vai ser mais cara. Então é muito comum a gente editar a biblioteca de componente para tentar reduzir o tamanho de furos diferentes. Fazer uma placa barata também depende de um bom projeto. No Eagle, eu tenho toda essa parte de arquivos Gerber e furação no setor que eu chamo de CAM Processor, está aí na figura para vocês.
Observe que ele me gera arquivos Gerber, arquivos de furação, que são chamados de drill, e arquivos de assembly, que são listas de materiais para eu poder comprar o componente e ter part number para montar a minha placa. Mas eu acho melhor olhar isso direto na ferramenta. Vamos lá para o Eagle. Voltamos aqui para o Eagle, onde nós temos a placa da nossa fonte. Eu vou repetir o DRC rapidamente para garantir que está tudo bem. O cheque passou limpo, o que tinha que aprovar eu já aprovei. Eu já posso mostrar para vocês como é que eu gero os arquivos da minha placa. Eu tenho aqui na opção File o CAM Processor. Dentro do CAM Processor, eu posso rodar o Generate CAM Data. Se eu já fizer todas as configurações, eu posso gerar diretamente aqui. Mas eu vou abrir o CAM Processor porque eu ainda não configurei nada nessa placa. Temos aqui então a tela do CAM Processor. Uma coisa que é importante é a gente conferir a unidade métrica. Nós usamos mils e usamos unidades imperiais na maioria do nosso circuito, mas o processamento é feito basicamente em unidades métricas. Então eu vou ter muita conversão de unidades. Isso é importante porque pode dar pequenas alterações dependendo do grid, pode dar pequenas alterações em uma placa como essa, que está usando componentes antigos, né, toda a montagem em furação, não vai fazer diferença. Mas se eu estiver usando o Eagle para fazer uma placa moderna, cheia de SMD, eu preciso tomar cuidado com isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar aqui no Gerber quais camadas que ele vai gerar para mim. Eu vou aumentar essa tela para facilitar a visualização de vocês, mas infelizmente a letra não tem como ficar maior. Primeiro, a camada que chama Top Copper é o cobre da minha placa, da camada superior. E o que eu quero que apareça nessa camada de cobre? Eu quero que apareça o layer de top, os pads e as minhas vias. Então, eu não tenho apenas as minhas trilhas, mas eu tenho todos os pads e todas as minhas trilhas. Imagine que eu tivesse um texto aqui aonde dissesse a revisão da placa. Eu poderia configurar para esse texto também aparecer. O bottom copper é a parte de cobre debaixo da minha placa. Novamente, com o layer de baixo, os pads e as vias. Se eu tivesse mais camadas, iria aparecer camada intermediária 1, intermediária 2, intermediária 3, quantas forem. O meu layer de profile é o layer que tem o desenho da minha placa e os furos que não são metalizados. Lembra aqueles furos que eu falei que eu iria colocar parafusos? Então ele vai saber que esses furos são furos não metalizados. Se eu quiser, eu posso modificar a minha placa para ter apenas um arquivo externo com o limite da minha placa, ou então o arquivos com os cortes, ok? Cutouts. São os cortes se eu tiver alguma reentrância ou alguma furação de parafuso. Depois eu tenho a minha máscara de solda, porque na hora que eu aplicar a minha resina verde, não posso que a minha resina pegue na placa toda, eu preciso soldar a minha placa. Então aqui eu tenho apenas a camada T-stop. Não é a camada de pads. Atenção, a camada de pad não é a camada da máscara de solda. A camada da máscara de solda é o top stop, porque ela é maior que o meu pad. Eu tenho que ter tolerâncias aí. A maioria dos lugares pede para você colocar o board shape em todos os seus arquivos de Gerber. Para quê? Facilitar o alinhamento. Aqui eu vou colocar o desenho da minha placa, mas isso você precisa ligar e perguntar. Nem sempre eles vão querer
o contorno da placa. É comum, mas eu já vi exceções. Então você precisa conversar qual é a necessidade que a fábrica tem. O meu solder paste de top tá em branco, não tá? É isso mesmo, pessoal, porque eu não tenho SMD. Então eu não tenho essa camada numa placa que só tem furação. Então eu já sei que o meu solder paste top pode ser deletado. Então vou clicar com o botão direito e dar um delete. Então eu apaguei o meu solder paste top e eu também não tenho nada no solder paste bottom. Também vou deletar essa camada. Aqui eu tenho a camada do meu silkscreen. É onde eu tenho aquela tinta branca que vai ser colocada em cima da minha camada verde. Dependendo do lugar, eu gero o meu board shape, mas eu geralmente não coloco os cutouts, tá bom? Eu só coloco o meu board shape, que é o contorno da minha placa. E o silkscreen de baixo? Será que eu tenho o silkscreen embaixo? Eu não tenho, então eu também vou deletar. Agora, aqui eu tenho o quê? Top place e top names. Esse arquivo Gerber vai vir de dois lugares, top place e top names. Eu tinha um layer, né? T-values, onde tinha o valor dos componentes. Eu acho que eu gostaria que tivesse os valores. Então eu posso selecionar esse botão aqui de Edit Layer, ok? E posso incluir e remover o layer que eu quiser. Tá vendo? The Place e The Names. O que eu quero colocar também? Eu quero colocar o The Values, porque eu quero que apareça os valores. Eu vou dar ok? E olha só como eu tenho uma diferença grande. Então eu tenho que gerar, para esse caso, top e bottom, porque a placa tem duas faces. Eu tenho que gerar o meu profile com a placa e os cortes. Eu tenho que gerar a máscara de solda para cima e para baixo e o silkscreen que eu tenho na parte de cima. Esses são os arquivos básicos para eu fazer uma placa dupla face. O drill é o arquivo de furação. Observe que eu não tenho muitas opções, porque ele vai pegar a furação da minha biblioteca. Eu não consigo mexer na minha furação dentro do meu CAM Processor. Se eu quiser mudar a furação, eu preciso mover a minha biblioteca. A minha lista de material não vai para a fabricação. A minha lista de material geralmente eu vou gerar para documentar, para arquivar quais componentes usei. E o arquivo de pick and place, ele também não vai ser usado na fabricação da placa. O pick and place é usado na montagem da placa quando você tiver uma montagem automática. Uma pergunta que os alunos fazem, né? Nós não estamos presencialmente, mas o pessoal pergunta para mim, professor, na aula o senhor falou que a imagem é negativa porque eu vou gerar um processo fotográfico. Eu mando isso aqui negativo ou positivo? Porque eu posso clicar aqui em Negative Image. Pessoal, como isso aqui é só inverter bit, ele arruma isso lá no processo de fabricação, tá? Não vai fazer diferença se você mandar o layer já negativado ou não. Eu gosto de mandar sem o negativo. Quem adivinha o motivo? Para economizar a tinta da minha impressora quando eu faço meus arquivos, né? Eu guardo isso aqui. Então, se eu imprimir uma coisa dessa na minha impressora, a folha fica molhada, acaba com a minha tinta, é um problema. Meu padrão é sempre sem colocar o negativo, simplesmente por uma questão de economizar tinta, né? E aí eu vou dar Process Job. Ele já terminou de processar os arquivos e pronto. Está terminado a geração de todos os meus conteúdos. Quanto é que custa, onde é que faz placa, tal, para onde que manda esses arquivos Gerber. Basta fazer uma procura no Google, tá? Placa, circuito impresso. E aí vai vir um monte de opções. Se você quiser fazer no Brasil, vai ser um pouco mais caro.
né? Se você quiser fazer no Brasil uma placa dessa dupla face, que é grande, mas nem tanto, a gente está aí na faixa de 400 a R$ 500, né? Estamos aí em 2021, tá? Esse é o preço aí de 2021. Isso vai mudando conforme o dólar, conforme varia as coisas. Se você quiser realmente uma placa mais barata, vale a pena você mandar fazer na China e mandar pelo correio. Mas, infelizmente, no Brasil isso significa que vai demorar pra caramba, pode ter problema com imposto, mesmo você pagando imposto, pode ter problema com imposto. Mas se você não tiver urgência, o mais barato é mandar fazer na China e vir para cá. Se você tiver urgência ou quiser uma facilidade, manda fazer no Brasil, é uma curiosidade aí de muita gente. Um abraço, pessoal. Até mais.